Comentarista Cristina Grêmio. Olá, Cristina, muito bom dia. Oi, Marcelo, bom dia. Bom dia. Uma chaga brasileira, Cristina, a corrupção? Olha, mas eu discordo bastante, tanto dessa pesquisa quanto de algumas informações que a Luciana trouxe aí, por exemplo, as críticas do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro em relação a ter havido ou não ter havido combate à corrupção nesse governo. Vamos por partes aqui. Segundo a nossa repórter, a Transparência Internacional coloca como justificativas para essa percepção da população será de que a questão da corrupção piorou em vez de melhorar com o fim da corrupção no governo federal, porque a gente precisa, sim, trazer a comparação dos últimos governos com esse atual, e é simplesmente absurdo o desequilíbrio da balança quando a gente vê que nesse governo, por mais que os opositores tentem e falem e mintam sobre rachadinha, que não houve nenhuma comprovação, nenhuma finalização dessa investigação, e não dizia respeito ao governo federal, não dizia respeito à figura do presidente da República, por mais que tenham implantado todas aquelas narrativas na CPI da Covid, nada confirmado depois de meses e meses e meses escarafunchando cada papel de cada departamento do Ministério da Saúde. Não houve comprovação. E aí a gente compara, citei agora há pouco no Jornal da Manhã, primeira edição, com o governo da ex-presidente Dilma, por exemplo, para não ir muito longe, em um único ano ela precisou trocar 87 vezes de ministros. Eu vou repetir, 87 vezes ela precisou trocar ministros por denúncias de corrupção. Olha a diferença, como é que vai dizer que não mudou? Como é que a gente vai endossar essa crítica do ex-ministro Sérgio Moro só porque ele virou político e agora precisa atacar o atual governo que virou adversário dele? Não há como corroborar com essa narrativa. Aí a Transparência Internacional diz que o resultado dessa pesquisa é porque as pessoas têm uma percepção de ataques às instituições. Olha, as instituições, quando a gente fala em instituições que estariam aí possivelmente envolvidas em investigar e julgar corruptos, em tese estão funcionando. Polícia Federal e Ministério Público continuam a pleno vapor investigando aí denúncias de corrupção, e está aí o covidão para provar, porque é a Polícia Federal e Ministério Público que foram atrás de governadores e prefeitos que supostamente desviaram o dinheiro que deveriam ter investido na saúde, aí dinheiro que veio do governo federal para os estados e não fluiu para a população, sumiu na compra de respiradores que sequer foram entregues. Polícia Federal e Ministério Público estão investigando. Agora, da parte do judiciário, a gente tem questionamento sim, e os ataques à instituição que são colocados aí não são ataques, são cobranças legítimas do cidadão comum que quer ver a justiça funcionar e não passar a mão na cabeça de bandido como tem feito reiteradamente, e estão aí as manobras para descondenar o ex-presidente Lula e toda a quadrilha que não nos deixam negar. E aí uma outra percepção aqui que a Luciana levantou é que falta transparência. Eu tenho visto, do que eu acompanho nos vários ministérios, um excesso de transparência, até porque aumentou e muito a digitalização dos serviços do governo federal. O que era escondido em governos passados agora é claro, de fácil acesso, de fácil compreensão e entendimento. E a prova disso sou eu, que estou aqui ao vivo horas e horas a fio, e conforme os assuntos vão surgindo, eu gosto de ir na fonte original, eu vou no site do governo, busco a transparência e trago sempre alguns dados ali, direto do site da transparência. Pode não estar atualizado como a gente gostaria, mas essa é uma demanda que o próprio governo está correndo atrás, mas a digitalização por si só de vários serviços de governo já é uma prova de que aumentou sim e muito a transparência. Então, eu questiono um pouco esses métodos aí usados por essa ONG, a Transparência Internacional, e questiono principalmente essa percepção do brasileiro de que aumentou a corrupção. Não é o que eu tenho ouvido, não é o que eu tenho visto, e olha, eu ouso dizer aqui que eu sou a voz de milhões de pessoas, porque o retorno que eu recebo em relação às colocações que eu faço nos jornais aqui é avassalador. As minhas caixas postais, eu tenho vários e-mails, as minhas caixas postais estão lotadíssimas. Eu até peço desculpas porque eu não consigo responder as pessoas sem falar nas minhas redes sociais. Então, o brasileiro não tem essa percepção de que a corrupção está desenfreada, não. Eu tenho a impressão que o brasileiro sabe que tem corrupção para combater, está de olho, mas não está com essa percepção de que as coisas estão piorando. Pelo contrário.